usar esses recursos para que vocês possam ter uma compreensão melhor da aula, viu? Então, assim, já estamos gravando a nossa aula, então, assim, eu solicito que vocês peçam para a instituição a gravação da aula, se vocês tiverem dúvida. Que tudo que eu falei aqui vai estar gravado e vocês vão poder estar assistindo e tirando mais dúvidas. Certo, pessoal? Tudo tranquilo até aí? Tranquilo, professor, tudo normal. Ok, Jeff. Então vamos para a nossa aula, né? Eu vou começar a apresentar mais uma vez os slides aqui. Então, assim, eu até quero fazer uma ressalva. O Jeff, daqui Jeffão, vou usar esse mesmo nome aqui, né? Que está aqui do coisa. Ele foi o Tranquilo, primeiro. Hã? tranquilo, professor, pode sim. Ele foi o primeiro aluno da turma de magistério que me entregou a atividade. Ainda no mesmo dia, acho que umas 11 horas, mais ou menos, ele já me mandou, né, no e-mail, essa atividade. Então, assim, aí fui recebendo. Mas, assim, parabenizo ele, parabenizo todas as pessoas que conseguiram enviar dentro do prazo. Quem não conseguiu, justificou porque que não enviou, entendeu? Então, assim, foram situações e situações. Então, eu tenho sido bem tranquila, bem maleável com vocês, tenho esperado todo mundo nesse sentido aí, sabe? Então, assim, vamos tentar nos ajudar uns aos outros, tá bom? Então, assim, vamos iniciar. Obrigado, professor, bom demais. O objetivo é crescimento, estudar Com sempre. certeza. Parabéns, tá? Então, deixa eu passar aqui. Vamos dar sequência, né, ao nosso grupo de slides aqui, e eu vou continuar falando do material que tem na apostila de vocês, tá? Então, a gente vai continuar falando sobre dando sequência nesse material, né, do grupo de slide que eu apresentei, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a didática e o planejamento pedagógico. O que é o planejamento pedagógico? O planejamento pedagógico nada mais é do que o ato de planejar a nossa aula, de planejar algo, entendeu? Na nossa vida. A nossa vida hoje, ela depende de planejamento. Tudo que nós fazemos deve ser planejado. Às vezes, quando a gente faz planejado, ainda não dá certo. Imagina se a gente não planejar. Tá? Então, assim, o que o Padilha diz sobre isso? O ato de planejar é uma necessidade inerente ao ser humano. Quando pensamos sobre o que vamos fazer, manifestamos intenção de realizar ou analisamos as vantagens e desvantagens e decidimos que atitude tomar. Isso é planejamento, tá? Pessoal, não pensem que vocês vão para uma escola, para uma sala de aula sem planejar. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. O planejamento vamos dizer que o seu plano de aula, o seu caderno de planejamento, vamos dizer que ele é a sua Bíblia de todo dia, debaixo do seu braço. Ele tem que chegar, talvez, na escola primeiro que você, o seu planejamento, tá? Então, assim, por isso é tão importante o ato de planejar. Só para vocês terem noção do tanto que é sério essa questão do planejar, que esse planejamento ele é assegurado em lei, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela deixa claro lá no artigo, parece que não me engano, no artigo 9º lá, que fala sobre a questão do planejamento do professor, que ele é um documento, ele tem uma validade de um documento. Então, vocês analisem como que é importante essa questão do planejamento, tá? Planejar em sentido amplo é um processo que visa dar respostas a um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para a sua superação, de modo a atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o futuro, mas considerando as condições do presente, as experiências do passado, os aspectos contextuais e os pressupostos filosóficos, cultural, econômico e político de quem planeja e com quem se planeja. Então, quando a gente planeja algo, é pensando em algo futuro, em algo que a gente quer que aconteça, em algo que esteja mais à frente, algo que a gente pretende. O planejamento ele vem para isso.
Que seja na nossa vida pessoal, que seja na nossa vida profissional, que seja na nossa vida espiritual, enfim, se faz um planejamento. E por isso que a gente faz esse planejamento. Geralmente o planejamento vem para a gente conseguir buscar respostas para um determinado problema. Então, por isso, existe essa questão do planejamento. Por exemplo, se eu falo para vocês assim, eu fiz o meu plano normal, entrei para a sala de aula, mas lá, né, dentro da sala de aula, eu percebi que 50% dos meus alunos não sabem ler. Meu planejamento não era isso. Eu estava planejando dar isso, isso e isso. Mas eu preciso rever o meu planejamento, sabe por quê? Porque 50% dos meus alunos não sabem ler. Então, aquilo que eu planejei não vai ter efeito. Eu preciso replanejar, tá? Eu preciso fazer um novo planejamento para resolver o meu problema, tá? Então, o planejamento, ele é para isso. A gente precisa sempre estar analisando. Por isso que ele é semanal. Toda semana a gente precisa analisar esse planejamento, tá bom? Sendo assim, o planejamento não é uma atividade neutra, de caráter estritamente técnico. Decorre de um estudo contextualizado que envolve a dimensão política, econômica, social, histórica e cultural. Este caráter interdisciplinar também se manifesta através do envolvimento de todos os que integram a comunidade escolar: pais, alunos, professores, pessoal técnico, pedagógico e administrativo. O educador precisa, pois, considerar a influência, a intervenção e contribuição deste grupo no processo de planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas. Pessoal, não se faz um planejamento hoje de forma neutra. O que é isso de forma neutra? Você planejar sozinho, aqui no seu quadrado. Olha só, eu estou sozinha dentro desse quarto aqui, dentro da minha casa, dentro do quarto. Eu não posso ter essa visão de planejar uma aula para uma determinada turma, só eu sozinha. Não é uma atividade neutra, é uma atividade que envolve outras pessoas. Olha só, aqui ó, aqui fala que esse planejamento ele deve envolver pais, alunos, professores, pessoal técnico, pedagógico e administrativo. Às vezes você pode pensar assim, mas professor, o que é que os pais têm a ver com o meu planejamento? O que é que o pessoal que trabalha lá na cozinha tem a ver com o meu planejamento, na cozinha da escola? Tem tudo a ver, pessoal, porque assim, quando você planeja uma determinada aula, você pensa no lanche que você vai servir para os meninos, o que pode, o horário que você vai estipular para aquilo ali. O que é que os pais têm a ver com isso? Eu preciso entender, eu já falei isso para vocês, eu preciso entender o contexto que o meu aluno está inserido para me poder planejar essa aula, essa atividade e tudo mais. Então, assim, vocês percebem que são várias pessoas, vários segmentos que estão ali dentro desse planejamento. Então, por isso, ele não é uma atividade neutra, ele não é uma atividade que eu faço sozinha, eu faço isso em apoio com outras pessoas dentro da escola. Isso é fato, tá? Então, assim, por isso que ele tem que ser uma atividade elaborada, planejada, pensada e muito bem articulada com todos os segmentos da escola, tá bom? O educador precisa conhecer as etapas do planejamento pedagógico, os quais possuem características próprias, mas estão intimamente relacionadas. Olha só, as etapas de um plano de aula, de um plano de ensino, cabe a nós. É nós, como professor, que temos que saber que etapas são essas. A gente precisa conhecer cada uma dessas etapas, porque senão, isso é fato, ninguém vai ensinar para a gente. Vai dar o passo, vai dar o caminho, mas não vai te dar um plano pronto. Você precisa fazer, é o professor que faz plano de aula. Esse é um documento do professor, com a realidade na qual ele está inserido, tá? Então, isso aí é fato. Ele precisa definir os objetivos a que se propõe trabalhar, com conteúdos significativos para o grupo, utilizar a diversidade de metodologias necessárias que favoreçam a aprendizagem do aluno, determinar os recursos necessários para a consecução da proposta e realizar a avaliação contínua do processo. A interligação desses elementos
podem ser assim apresentados. Então, eu vou estar apresentando cada um desses elementos para vocês. Quais são esses elementos? São justamente os elementos que compõem um plano de aula ou um plano de ensino, tá bom? Quais são os objetivos educacionais? Que é a primeira coisa. Os objetivos educacionais dizem respeito ao para que se ensina. Para quem é que eu estou ensinando? Por que que eu vou ensinar isso? Para que que eu vou ensinar isso? Então, para que que eu estou ensinando, tá? Isto é o objetivo. Estabelece aonde o educador quer chegar com o processo de ensino. Isso é claro, a gente precisa saber aonde que eu quero chegar. No final do ano, eu quero chegar com meus alunos todos aprovados, com meus alunos lendo e escrevendo fluentemente. Então, meu objetivo é voltado para isso, né? Qual a intenção de cada atividade proposta para a vida do meu aluno? Por que que eu vou propor essa atividade? Qual o objetivo dessa atividade para o meu aluno? Qual é o objetivo que eu quero com isso aqui? Tudo tem um objetivo, né? Estão intimamente relacionados com a finalidade do ensino e com os aspectos político, social, econômico, técnico, pedagógico, histórico e psicológico. Esta relação baseia-se no pressuposto de que a educação é contínua construção e reconstrução do real. Na educação, nós estamos sempre construindo e reconstruindo, tá? Construiu algo hoje, não deu certo? Não, esse caminho aqui não deu certo. Amanhã eu volto e reconstruo novamente, tá? Isso é fazer educação, não tem como ser diferente, tá? Isso é fato, eu posso dizer para vocês, viu? Professora, boa noite. Boa noite, Esses professora. objetivos... Oi. Esses objetivos também se referem às dimensões racional, conhecimento científico, afetiva, sentimentos, comportamentos e relacionamentos, né? E atitudinal, ação, prática e utilidade, considerando-se o caráter de transformação didática entre os indivíduos e a sociedade. Então, assim, esses objetivos, eles têm que ter um teor, que são essa dimensão racional, que são essa dimensão afetiva e também essa atitude, quando eu tenho atitudes, quando eu preciso ter essas atitudes, tá bom? Segundo Libânio, os objetivos educacionais deverão ser formulados considerando pelo menos 3 critérios. Quais são esses 3 critérios que a gente tem que pensar quando a gente vai elaborar um plano, quando a gente vai colocar os nossos objetivos? Ser coerente com a legislação e políticas educacionais. O meu objetivo ele tem que estar voltado para aquilo que a educação está pedindo. Hoje nós temos a BNCC, que é a base legal, que normatiza toda essa questão da educação. Então, meus objetivos têm que ser voltados para essa BNCC, eu não posso fugir disso. Referir-se aos conteúdos básicos do saber historicamente acumulado e sistematizado. Então, assim, eu preciso que esses meus conteúdos, esses meus objetivos estejam voltados para esse saber básico que os meus alunos precisam aprender, para isso que está historicamente acumulado na cabecinha deles, que ele já trouxe de lá, e eu preciso sistematizar isso, ou seja, ter uma ordem, ter coerência, tá? Então, assim, isso esses objetivos, eles têm que estar coerentes, viu? Atender os anseios da comunidade, visando a democratização do processo de ensino-aprendizagem como condição para a realização pessoal e profissional. Não tem sentido eu ministrar a aula com um objetivo que não tem nada a ver, que não vai atender aquilo que a minha comunidade, ou seja, aquilo que os meus alunos estão precisando. Ou seja, eu vou estar remando contra a maré. Eu estou indo para um lado, meus alunos para o outro. E esse não é o objetivo, porque o objetivo maior da escola não é formar o aluno de forma pessoal, profissional, social e tudo mais. Então, esses objetivos têm que ser baseado nisso, tem que ter como pressuposto maior essa formação, tá bom? E é com base nesses critérios que o educador orienta a sua prática educativa. Então, assim, eu dei os 3 critérios que são necessários para que vocês consigam entender esses objetivos, viu? Aí vem os conteúdos escolares, que hoje nós chamamos não mais de conteúdos escolares, mas chamamos de objetos do conhecimento, de acordo com a BNCC, tá bom? Os conteúdos constituem a matéria-prima do processo de ensino e aprendizagem.
Portanto, refere-se ao o que deverá ser explorado no processo de ensino-aprendizagem. Então, olha só, os conteúdos, eles são muito importantes, porque eles definem o que nós vamos ensinar para os nossos alunos. O que é que eu preciso passar para os meus alunos? Então, a gente precisa, na maioria das vezes, a gente precisa fazer uma seleção desses conteúdos e tudo mais, porque é necessário fazer. Precisa ser feito dessa forma, tá bom? Aí, lá que diz assim, ó, é o que está contido em um campo de conhecimento. Envolve informações, dados, fatos, conceitos, princípios e generalizações acumuladas pela experiência do homem em relação a um âmbito ou setor da vida humana. Os bens culturais, quando adaptados, elaborados e organizados pedagogicamente. Então, assim, o conteúdo nada mais é do que aquilo que a gente organiza para a gente, que nós vamos ministrar no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto bimestre. E assim chegar ao final do ano, tá? Então, como é que Libânio define esses conteúdos de ensino? O conjunto de conhecimentos é um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais, com atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação dos alunos na sua prática de vida. Então, assim, os conteúdos terão que ser aplicados para quem? Não é para o aluno? É para ele que nós vamos aplicar. Então, tem que ter sentido para esse aluno. Isso tem que ter sentido para ele. Se não tiver, nós não vamos conseguir o nosso objetivo, se não tiver, tá? Englobam, portanto, conceitos, ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, tá? Habilidades, modos de atividades, métodos de compreensão. Então, vocês viram tanto de coisa que os conteúdos englobam, tanto que é importante essa questão, tanto que é importante falar sobre o plano de aula. Por isso é que ele é tão necessário. Aí nós vamos agora para os métodos de ensino. O que é os métodos de ensino? Os métodos de ensino nada mais é do que a nossa metodologia. O método de ensino diz respeito ao como eu vou ensinar, quais os procedimentos necessários para alcançar os objetivos definidos. Então, assim, eu já falei sobre os objetivos, falei sobre os conteúdos. Eu já tenho traçado os meus objetivos e os meus conteúdos. Mas como é que eu vou passar esses conteúdos para o meu aluno? É aí que entra o método de ensino. Como é que você vai passar? Consiste no caminho para a promoção de ações pedagógicas conscientes, organizadas criticamente, com a finalidade de tornar o trabalho docente e discente mais fácil e mais produtivo para o alcance das metas desejadas e necessárias para o desenvolvimento integral dos educandos. Então, a minha metodologia tem que ser como eu vou passar aquilo, o meu conteúdo para o meu aluno, de acordo com a realidade que eu tenho também na minha sala. Por isso que essa metodologia ela é muito pessoal do professor. É uma coisa assim que não vem definida, é o professor que vai trazer essa metodologia. Deixa eu dar um exemplo mais claro para vocês. Por exemplo, vamos dizer que eu quero passar para os meus alunos um conteúdo sobre as rochas. Vamos estudar lá em geografia um conteúdo sobre as rochas. Qual é a metodologia que eu vou usar para me passar esse conteúdo para os meus alunos? Qual é essa metodologia mais fácil que eu vou conseguir passar? Entendeu? Então, assim, rochas não é tão difícil, porque rochas são pedras e tudo mais, não é tão difícil de eu encontrá-las nos locais. Posso pegar, levar para a sala de aula, falar sobre elas e tudo mais e tal. Posso passar vídeo se eu tiver condição de fazer isso. Posso propor que os alunos preparem essa atividade, que eles mesmos expliquem sobre essa questão das rochas. Então, isso aí são metodologias. Por isso que eu falo que essa metodologia, ela é muito pessoal de cada professor. Cada professor tem essa metodologia, essa forma de passar, tá bom? Então, assim, a metodologia de ensino utilizada no processo de ensino e aprendizagem precisa ser coerente com as características individuais e grupais dos alunos, as quais devem facilitar a apreensão e compreensão do conhecimento.
tá bom? O método de ensino passa a ser, assim, um dos elementos possíveis para a estruturação dos caminhos a serem percorridos pela ação didática, que foi o que eu acabei de falar, né? Qual o caminho que eu vou escolher para me passar determinado conteúdo, tá bom? Esses caminhos utilizados em suas trajetórias diferentes, procedimentos de ensino, objetivando, motivar e orientar o educando para a assimilação crítica do saber proporcionado pelo processo de escolarização em suas relações com o meio natural, cultural e socioeconômico. Então, assim, metodologia é como eu passo determinado conteúdo para o meu aluno. Isso é metodologia, tá bom? Então, não esqueçam disso. Aí nós vamos para os recursos pedagógicos. Aí vocês me perguntam, professora, mas o que tem a ver os recursos pedagógicos no meu plano de aula? Por que eles têm que estar lá? Porque eles como é que você vai desenvolver sua aula. O que você vai precisar? O que são esses recursos? Os métodos de ensino implicam numa sucessão organizada de ações que necessitam de recursos e meios. No processo de ensino-aprendizagem, um dos instrumentos mais utilizados é o livro didático. Entretanto, é necessário ficar atento aos conteúdos desses manuais, segundo o Libânio. Os recursos, por exemplo, você preparou uma aula, você preparou o seu plano bonitinho, você já colocou lá o objetivo, você já colocou os conteúdos, você já colocou a metodologia, então você chegou lá nos recursos. Quando você chega nos recursos, você já traçou tudo isso aqui e você sabe o que você vai usar. O que você vai precisar? Você vai precisar da televisão? Você vai precisar do livro? Você vai precisar, por exemplo, de que os alunos... Você vai fazer vai precisar de cartolina? Você vai precisar de revista para fazer recorte? Os recursos é isso. É aquilo que você precisa para desenvolver a sua aula. Aquilo que você vai usar para desenvolver a sua aula. E hoje, em todas as escolas, um dos maiores recursos que a gente tem é o livro didático. Toda escola hoje, que seja ela de zona urbana, zona rural, ela tem um livro didático. Talvez seja o recurso mais fácil de chegar até essas escolas. Por quê? Porque eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque a questão de que é uma parceria de MEC, de FNDE, envolve muito dinheiro, então, assim, é uma coisa que vai ir a longo e tal. No entanto, a gente precisa ter alguns cuidados ao usar esse livro didático, porque o livro vem lá pronto, a gente sabe que ele vem para uma realidade que muitas vezes não é a nossa realidade, então precisa ter essa adequação para que possa atender o meu público, a gente precisa ter esse cuidado com relação aos livros, tá bom? Então, assim, o que diz sobre os livros? O que o Libânio fala sobre esses livros? Os livros didáticos se prestam a sistematizar e difundir conhecimentos, mas serve também para encobrir ou escamotear aspectos da realidade, conforme modelo de descrição e explicação da realidade, consoante com os interesses econômicos e sociais dominantes na sociedade. Se o professor for um bom observador, que nós devemos ser esses professores bons observadores, se for capaz de desconfiar das aparências para ver os fatos, os acontecimentos, as informações sobre vários ângulos, verificará que muito dos conteúdos de um livro didático não confere com a realidade, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Então, assim, e com a vida real, com a sua e a dos alunos. Porque será que vai ter sentido eu passar para o meu aluno um conteúdo que não tem nada a ver com a realidade dele, que ele não tem interesse nenhum de ver aquilo ali? Não vai ter sentido. Eu vou ter alunos indisciplinados, alunos que não vão se interessar na minha aula, entendeu? Então, assim, o livro é uma ferramenta importante? Sim, com certeza é uma ferramenta importante no nosso trabalho. Porém, nós temos que ter alguns cuidados, alguns critérios quando a gente vai fazer essa seleção desses conteúdos. Hoje é tanto que quando vai se escolher os livros didáticos, vem para as escolas, os professores sentam, analisam aquele material e fazem essa escolha desse livro, pensando na realidade mais do aluno que a gente tem hoje na nossa escola. Então, assim, é uma ferramenta importante, mas devemos ter alguns cuidados ao utilizar esse recurso em sala de aula, tá bom?
Os cuidados à utilização do livro didático dizem respeito também à qualidade e à diversificação das atividades propostas. O professor precisa estar atento a variados instrumentos de aprendizagem, compreendendo que as turmas não são homogêneas, ou seja, nós não temos turmas iguais, nossos alunos em sala de aula são heterogêneos, cada quem pensando de forma diferente. Nós estamos hoje aqui na sala com 58 pessoas. Essas 58 pessoas são únicas, cada uma pensa de uma forma, age de uma forma, entendeu? E a gente precisa pensar nessa realidade também com os nossos alunos. E o livro, ele é feito pensando em um todo, ele não é feito para um, para outro, ele é feito pensando nesse todo. Então, a gente precisa filtrar. Ou seja, precisamos, tipo, pegar uma esponja, né, ali, vamos filtrar aquilo que é necessário e tudo mais. Tem conteúdo demais, tem atividade demais, que eu não vou conseguir passar durante o ano, então eu preciso fazer essa seleção. Então, por isso que deve ser muito pensado e elaborado, tá bom? E aí entra o planejamento, né? Se tem planejamento, com certeza vai estar ok, viu? Deve, então, abordar os assuntos de várias formas, para que o educador sinta-se estimulado a pensar criativamente, a refletir sobre as questões apresentadas, evitando a retenção, né? A memorização de conhecimento de maneira mecanicista. Então, assim, precisamos refletir sobre essa questão desse livro. É realmente isso que eu quero? É realmente isso que eu preciso passar para os nossos alunos? Então, é preciso pensar tudo isso, viu? E aí, nós vamos falar sobre a avaliação escolar. Talvez seja um dos itens mais importantes do nosso planejamento. Sabe por quê que eu considero um dos itens mais importantes do nosso planejamento? Porque é aqui, nesse momento, que nós temos condições, nós, professores, temos condições de realmente avaliar se o meu aluno aprendeu ou não determinado conteúdo. É aqui que eu tenho essa condição de fazer isso, tá? E a partir dessa condição que eu tenho esse diagnóstico, se o meu aluno foi bem, se eu não preciso melhorar, ou se eu preciso melhorar, é a partir daí que eu vou mudar o meu planejamento para atender essa nova demanda, tá bom? Então, assim, avaliar consiste num momento de reflexão, num julgamento de valor, que possibilite uma tomada de decisão. Resulta do processo de articulação entre pensamento, ponderação e ação, buscando responder a questionamentos tais como: qual o melhor caminho a seguir, o que fazer, para onde ir ou sobre o que escolher. Quando nós fazemos o nosso plano de aula, nós traçamos lá uma avaliação, pensando nós que ela vai dar certo, né? Tudo bem, fez lá 50% dos alunos não se saíram bem. Nós pensávamos, professor, que era o melhor caminho a seguir. Nós tínhamos essa concepção, que era esse melhor caminho a seguir. Mas aí não deu certo. E agora, o que fazer? O que a gente vai fazer? Não deu certo desse jeito. Para onde eu vou? Como é que eu posso fazer isso? Aí é a hora de traçar novas metodologias, de buscar alternativas para que seus alunos possam aprender. Porque se não foi bem na avaliação, é sinal que o meu aluno não aprendeu o conteúdo, ele não aprendeu de forma satisfatória. Porque se ele aprende, ele vai bem nessa avaliação, tá? Vocês podem ter certeza disso, que ele vai conseguir bem, tá? Então, assim, o que que interfere hoje nas avaliações, que muitas vezes pode acontecer esse resultado dos nossos alunos não ir bem, né? Interfere na avaliação escolar as dimensões intelectuais, afetivas, ideológicas, bem como os aspectos social, político, econômico, histórico, cultural, né? É uma tarefa contínua, constante, presente no cotidiano da sala de aula e que vai além dos muros da escola. Pessoal, a gente ainda tem muitos professores que ainda têm aquela visão de que avaliar o aluno é pá, bater uma prova, aquele aluno precisa responder aquela prova, se ele não responder, não me der aquilo que eu preciso, eu não tenho como avaliar esse aluno. E assim, avaliar não é fácil. Eu confesso a vocês que a avaliação ela não é fácil. Talvez seja um dos
dos itens mais discutido hoje dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque não é uma tarefa fácil avaliar, porque envolve pessoas, a gente mexe com o psicológico das pessoas e tudo mais. E essa avaliação, gente, ela tem que ser de forma contínua, não é aquela questão de só botar puff, meu aluno precisa aprender isso aqui, se ele não fizer dessa forma, ele não vai ter nota e tudo mais e tal. Deixa eu contar um fato que aconteceu comigo. Eu gosto de contar muitas essas realidades. Claro que durante esses meus 24 anos aí de trajetória, eu aprendo a cada dia. Eu vivo aprendendo, né? Então, imagina que quando eu entrei na educação, eu não tinha tanta experiência, entendeu? Eu não tinha tanta a experiência que eu tenho hoje. Então, erros que às vezes eu cometi, pode ter certeza, que eu cometi lá no passado, hoje eu já não cometo mais, porque eu já sei como agir, tá? Então, assim, eu dava aula para uma turma de terceira série, e eu tinha lá, né, na turma, parece-me que era 30 e poucos alunos. E tinha uma atividade que valia nota, que era um critério que a gente cobrava nota, que os alunos teriam que fazer leitura em sala de aula, em voz alta e tudo mais bonitinho. Teria que fazer essas leituras para a gente, né? E eu tinha uma determinada aluna que ela não lia. Ela não lia. Eu não sabia se ela sabia ler ou não. Aí, quando eu chamava ela para ler e tudo mais e tal, ela não fazia leitura. E eu não dava nota para a menina, né? Nesse critério aí, eu não dava nota para ela, porque ela não fazia leitura e eu pensava que eu estava certo, não dava nota para ela. Aí depois eu fiquei, tipo assim, sentei na escola, a gente discutiu e tudo mais. Aí, assim, ela escrevia super bem, ela não tinha erros ortográficos e tudo mais, era uma aluna que tinha uma facilidade muito grande, produzia texto, mas tem alguma coisa errada com essa menina, porque como é que ela não lê e ela consegue fazer isso, né? E aí eu passei a observar ela mais de perto na sala de aula, se tem alguma coisa errada. E aí eu fiquei observando ela, observando e tudo mais, sabe? E aí ela continuava sem fazer leitura. E eu fui levando. Quando foi um dia, ela era muito assim, cismada, ela era muito tímida, muito retraída. Quando foi um dia, eu pedi que ela ficasse. Fui liberando os meninos, pedi que ela ficasse me ajudando a organizar os armários, tudo na sala de aula, e ela foi ficando, até quando ficou só ela. Aí eu chamei ela para conversar. Eu falei, vem cá, eu queria saber, você sabe ler? Ela disse assim, sei. Eu disse assim, por que que você não consegue? Você não lê para mim e tudo mais, tá? Ela falou assim, professora, eu sou tão tímida, eu não consigo fazer essa leitura aqui e tudo mais e tal. Aí eu falei, não, então tá bom. Aí eu peguei o livro, né? Eu falei assim, olha, tem como você fazer essa leitura aqui para mim, só para mim? Ela disse, não, eu faço. Ela leu perfeito, fluentemente a menina leu, sem nenhum erro, sem nada. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu faço? Aí eu fiquei assim, sabe? Nossa, tudo mais e tal. E eu já tinha mandado a nota da menina do primeiro bimestre com nota baixa por causa dessa questão da leitura e tudo mais. E eu fiquei me sentindo mal, né? Por causa dessa questão e tudo mais e tal, né? E me vi assim, na que o bloqueio dela por não ler vem de uma situação de família, uma situação histórica que eu não tinha percebido ainda. E aí depois eu comecei a ter um olhar atento para essa aluna, um olhar diferenciado para essa aluna, aonde eu fui perceber que essa menina foi abandonada pela família, que ela era criada pelos tios. Tinha todo um contexto histórico atrás dessa história dela, que fez com que ela tivesse esse bloqueio de não fazer leitura e todas essas questões, mas era uma aluna super inteligente, entendeu? Tudo mais. E eu passei a valorizar isso nela, na sala de aula e tudo mais e tal. Eu passei a não cobrar leitura dela. Eu falei assim, olha, eu não vou te cobrar mais leitura para que você leia aqui na sala, no meio de todo mundo. Mas quando você se sentir preparada para fazer isso, você vai me falar. Não, tia, tá bom. E passou um mês e pouco. Aí eu sempre, toda semana, tinha questão de cobrar a leitura na sala de aula. E aí, quando foi um dia, né, os alunos todos
deram a leitura, tomei a leitura de todo mundo, né? Falei, pronto, pessoal, terminou. Quando eu falei que terminou, que eu não cobrei mais a leitura dela, aí ela falou assim, não, tia, falta eu. Aí eu falei assim, não, você vai ler, você quer ler, tudo mais, tal. Eu chamei, ela veio na frente, fez a leitura. Então, eu consegui tirar esse bloqueio dela, tá? E que muitas vezes eles veem em nós, professores, essa figura que consegue fazer isso. Mas se eu não tivesse tido esse olhar e tudo mais e tal, de ter olhado isso, talvez eu poderia ter causado mais um problema pior nela, nesse sentido aí, sabe? Então, aí eu voltei lá e revi a nota da aluna. Mudei essa nota dela, entendeu? Nessa questão de leitura, porque foi uma coisa que eu vi que ela sabia ler. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, assim, essa avaliação, ela vai além dos muros da escola. Ela não tem que ficar só lá dentro do muro da escola. É um processo contínuo, que faz parte disso aí e vai além de tudo isso aí, tá? Então, por isso que é preciso a gente ter esse olhar, esse foco nessa avaliação, tá bom? Contudo, quando se fala em avaliação escolar, muitas pessoas ainda limitam esse processo à atribuição de notas aos alunos. Hoje a gente não trabalha mais essa questão de nota, de mensurar. Hoje as nossas avaliações, elas devem ser de forma formativa, ou seja, contínua. Eu estou formando o meu aluno, eu estou formando esse aluno. Então, se eu estou formando, eu preciso necessariamente tem que ter essa atribuição de nota, tá bom? Mediante a demonstração de memorização de conteúdos. Então, assim, se o aluno aprendeu, gente, a gente consegue. Vocês, professores da sala de aula, quando vocês estiverem na sala de aula, vocês vão perceber se o aluno aprendeu ou não. Isso aí é fato. Fato que vocês vão perceber a todo momento em sala de aula. Não tem como, tá bom? Por outro lado, a avaliação significa muito mais do que isso, pois é o meio de acompanhar, identificar progressos, dificuldades e promover a mudança de pensamentos e atitude durante todo o processo educacional. Nós precisamos mudar a nossa postura com relação à avaliação. Não é só eu que sei, não é só eu que sou o dono do saber, não é só eu que sou o detentor do saber. Eu preciso ter isso na minha mente, que eu preciso mudar muitas vezes durante o meu processo, durante a minha caminhada, às vezes eu preciso fazer isso, tá? E a avaliação serve justamente para isso, para nós nos avaliarmos como é que nós estamos como professor, como é que nós estamos avaliando o nosso aluno, tá bom? Então, assim, a avaliação encontra-se presente, por exemplo, na observação do cumprimento dos objetivos educacionais propostos quando professores e alunos buscam superar desafios da ação educativa e nos demais aspectos ligados à formação do cidadão. Foi aquilo que a gente acabei de falar, né? Ela tem que servir para isso, para formar o cidadão, para formar o aluno e não punir. Tem professor que, gente, que faz avaliação com a intenção de punir o aluno. Não, gente, a avaliação não tem que servir como punição, não. Se ela for vista como esse processo de punir o aluno, nós nunca vamos conseguir os nossos objetivos, se ela for encarada dessa forma, tá bom? Daí a necessidade da avaliação se apresentar de uma forma contínua e que se manifeste em todos os âmbitos educacionais, como condição imprescindível para a melhoria do trabalho pedagógico. Ela precisa, pois, ser planejada, essa avaliação ela precisa ser pensada, planejada e executada, tendo como objetivo auxiliar essas pessoas, sejam elas professores, alunos, a aprender mais e melhor e orientar seus caminhos, suas formas de estudar e de lidar com os conhecimentos, esclarecendo e apresentando as fragilidades, potencialidades de cada um em relação a determinado tipo de conhecimento. Olha só, é tanto que você precisa ter esse caminho, esse olhar, que teve uma época que eu trabalhava com duas turmas de primeiro ao quinto ano, naquele tempo era quarta série, trabalhava com duas quartas séries, uma pela manhã e outra à tarde. Hoje, graças a Deus, né, a gente não trabalha mais assim, só trabalha com uma e já está de bom tamanho, já recebe o seu salário de 40 horas. Mas naquele tempo que eu entrei na educação não era assim. E aí,
eu tinha que fazer avaliações diferentes da turma da manhã para a turma da tarde, porque o aprendizado deles era diferente. Não adiantava eu aplicar aquela avaliação da manhã na turma da tarde, porque eu não ia ter êxito. Eu tinha que traçar um caminho diferente para eles. Tá? Isso é fato. Isso não tem como. Isso até hoje continua nas escolas. Se eu falar para vocês, por exemplo, na escola lá eu tenho 4 turmas de terceira série do ensino médio. Essas 4 turmas, cada uma tem um aprendizado diferente, tem uma forma diferente de aprender, de buscar isso aí. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Então, assim, como indícios, as muitas formas de avaliação precisam ser compreendidas, analisadas, explicitadas e delimitadas em sua visão parcial sobre o julgamento do desempenho e da aprendizagem do outro. Então, assim, a gente precisa compreender, analisar, explicitar e delimitar tudo isso que a gente está buscando nessa avaliação, porque senão ela não vai fazer sentido, ela não vai fazer sentido para o nosso aluno. Então, se não vai fazer sentido para o nosso aluno, consequentemente, não vai fazer sentido para mim. Sabe por que não vai fazer sentido para mim? Que sentido faz para mim se meu aluno não conseguiu entender, se meu aluno não conseguiu atingir a nota, aquilo que eu espero dele? Que sentido vai fazer para mim? Não fez sentido. Então, assim, é por isso que eu falo que o trabalho ele tem que ser um trabalho unido, de união, um ajudando o outro. Tem que ser assim, porque senão não vai ter sentido. Gente, não tem coisa pior, eu falo para vocês, não tem coisa pior do, digamos, que você ir para uma sala de aula e você aplicar determinado conteúdo e tudo mais e tal, e depois você fazer algo e você perceber que seus alunos não obteve o ensino que você pensou diante daquilo ali, tá? Então, assim, é muito ruim para o professor. Isso aí nós sabemos que isso aí são inúmeros fatores que interferem nesse não aprendizado dos alunos. São fatores externos, como eu já falei para vocês, tudo mais e tal. Uma das coisas que eu aprendi a não sofrer mais, eu faço igual a questão do outro, da questão assim, não sofro mais por isso. Às vezes, a gente cobra muito da família, e é certo. Lá na LDB, no Estatuto da Criança, diz claramente que é dever da família e tudo mais, cuidar da criança, essa questão do adolescente e tudo mais tal. Eu sei que é dever, tá lá no documento, tá. Mas e aí a família não cuida. Vai fazer o quê? A criança está lá na escola, o aluno está lá na escola. Ele é uma responsabilidade nossa, ali naquele período que ele está na escola. Então, assim, não adianta eu querer cobrar da família, cobrar que a família faça esse acompanhamento se ela não vai fazer. Então, assim, no primeiro momento eu sofri muito com isso, principalmente porque eu vim de uma cidade pequena. Eu vim de uma cidade com basicamente, morei 12 anos nessa cidade, uma cidade com basicamente 3 mil e poucos habitantes. De repente, eu venho morar em Palmas, uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Então, na cidade que eu morava, quando a gente convidava os pais para uma reunião, por mais que faltassem muitos pais, mas vinha lá 60, 70, 80 pais para uma reunião. Aí, quando eu cheguei na escola que eu estou hoje, às vezes convido os pais para uma reunião, vem 10 pais, vem 8 pais, uma escola que tem 573 alunos. Então, assim, quando eu me deparei com essa primeira situação, nesse primeiro momento, eu me senti assim, sabe? Eu não sabia nem para onde ir como coordenadora e tudo mais para lidar com essa situação. E aí eu tive que buscar caminhos. E um dos caminhos que eu encontrei, que eu parei de sofrer, é que, infelizmente, não dá para contar com a família. De alguns alunos não adianta, não funciona. Não funciona, eu sei que a lei garante isso, mas não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, assim, se lá na cidade de vocês funciona bonitinho desse jeito aí, parabéns, mas aqui na nossa não funciona, tá? Então, isso é fato, tá bom? Aí, eu trouxe algumas reflexões para vocês sobre o planejamento pedagógico. Então, assim, algumas reflexões, algumas perguntas. Ensinar
educar? Será que nós estamos realmente ensinando? Será que nós estamos realmente educando? Qual é o papel nosso como professor? Qual é o nosso papel como professor? Nós somos transmissor de conhecimento? Nós somos facilitador? Entendeu? O que é essa transmissão de conhecimento? Eu estou ali para transmitir algo. Mas eu me pergunto, será que eu estou conseguindo fazer isso para os meus alunos? E isso a gente percebe quando a gente aplica uma avaliação, seja ela de que forma for, oral, escrita, formal, informal, para o meu aluno. A partir daí é que eu sei. Informação, conhecimento, será que eu estou tendo informação suficiente para passar para o meu aluno? Será que junto com essa informação eu estou tendo o conhecimento necessário, conhecimento que eu preciso passar para o meu aluno? Então, assim, são essas situações que estão presentes no nosso dia a dia de sala de aula, ou seja, no chão da sala de aula. Isso é chão de sala de aula, viu? E o planejamento é o cerne da prática pedagógica, ou seja, é tudo aquilo que compõe a nossa prática pedagógica deve estar no planejamento. Para quê? Para que deve estar lá? Os objetivos, as habilidades e as competências, que elas precisam estar lá, porque o meu aluno precisa desenvolver habilidades, ele precisa desenvolver competências, tá? E o quê? O porquê são o conteúdo programático. É o que eu vou estar passando para o meu aluno. Como? Como que eu vou passar? É a metodologia. Com o quê? Com o que eu vou passar isso para o meu aluno? São os recursos didáticos que eu uso para passar para os meus alunos. Os objetivos foram alcançados? Aí a resposta é aí, a avaliação. Será que isso foi alcançado? E para ser alcançado tem que ser por meio dessa avaliação, que isso foi que ela foi alcançada ou não, tá? E o que são habilidades e competências? O que são competências? O que vocês, na cabecinha de vocês aí, o que vocês entendem por competência? Logo a gente pensa assim, né? Nossa, é algo que tem que ter muita competência, tem que ser feito com qualidade, tudo mais e tal, né? Competências são aquisições que o aluno deve fazer com a disciplina proposta, vinculadas principalmente ao plano cognitivo. Então, isso é competência, aquilo que eu busco para mim, aquilo que eu preciso que meu aluno desenvolva, são competências que ele vai desenvolver e que ele vai levar para a vida inteira dele, essas competências. Por exemplo, se eu falar para vocês que o aluno desenvolveu a competência cognitiva, que é uma competência que envolve o afeto, a questão do relacionamento com uns com os outros e tudo mais. Isso é uma competência que ele desenvolveu e que ela não se perde mais ali durante a trajetória escolar dele, porque é aquilo que ele desenvolveu, é aquilo que está. Por exemplo, se eu aprendo vamos pensar, né? Se eu aprendo, vamos usar um exemplo mais prático. Eu aprendi a mexer no Meet, que essa ferramenta onde nós estamos usando. Isso foi uma competência que eu desenvolvi, que eu aprendi, eu desenvolvi. Precisei de alguém para me ajudar a fazer isso, mas eu consegui fazer isso, entendeu? Isso são competências que nós desenvolvemos para a nossa vida, tá? E essas competências, geralmente, elas vêm representadas por um verbo. O que é isso? Professor Luciano, o que é isso vir representada por um verbo? Nada mais é. As competências, geralmente, são os objetivos. Competências nada mais é do que objetivos. Os objetivos, se começa sempre um objetivo com um verbo. Aí eu trouxe como verbo conhecer, compreender, identificar, definir, relacionar, reconhecer, estruturar, construir, conceituar, caracterizar, entender, capacitar, adquirir, refletir e estabelecer. Tem muitos outros, mas eu trouxe alguns verbos que vai ajudar vocês no momento em que vocês forem fazer um plano de aula, pode usar esses verbos e tudo mais e tal, sabe? Então, assim, sempre se começa uma competência, um objetivo por meio dos verbos, tá bom? Aí, depois nós vamos falar sobre as habilidades. O que são essas habilidades?
são adquiridas, em especial, da atividade prática. É algo que eu aprendo a fazer. São atitudes representadas por um movimento, uma ação. Então, habilidade é isso, é algo que eu me habilitei a fazer e eu consigo fazer bem, tá? Então, isso são habilidades. As habilidades devem estar relacionadas com a competência, sendo que uma competência pode gerar mais de uma habilidade. A habilidade, uma coisa junto com a outra. Habilidade junto com competência. Eu sou competente nisso, porém eu tenho habilidade nisso, nisso e nisso. Eu sou capaz de fazer isso, isso e isso. E nós temos várias habilidades. Todos nós temos várias habilidades. Sejam elas para fazer o bem, sejam elas para fazer o mal. Então, assim, isso é fato. A gente tem essas habilidades, tá? Então, assim, são competências e habilidades que uma coisa deve estar ligada à outra, tá? E quais são os verbos que representam essas habilidades? Quais são esses verbos que podem ser representados? Aí nós temos pesquisar, intervir, utilizar, implantar, administrar, executar, elaborar, conduzir, aplicar, coordenar, discutir, investigar, observar, manusear, sugerir, elaborar, comparar, dialogar, registrar, desenvolver ações, assumir atitudes. Então, assim, são vários também verbos que definem essas habilidades, que fazem parte dessas habilidades que estão propostas nesse contexto que a gente vive de educação. Nós estamos falando de educação, viu? Terminei essa parte aqui dos slides, vamos aqui voltar aqui. Parece que está todo mundo dormindo, né? Calor, todo mundo. Todo mundo assim, tá todo mundo dormindo. E aí, pessoal, ainda estão aí acordadinhos ou não? Estamos firme aqui, professora, firmão. Eu Muito estou, bem, já professora. tá firme aí, Ivonete, todo mundo, né? Firme aí. E aí, vocês conseguiram compreender essa dinâmica da aula de hoje, essa explicação da aula de hoje? Foi tranquilo? Ou vocês querem que eu tire alguma dúvida com relação a isso aí? Querem fazer algum questionamento, tudo mais e tal? Queria ouvir vocês agora, alguém falando, tudo mais e tal. Vamos aí abrir a fila aí das mãozinhas levantadas ou e tudo mais aí para mim poder estar ouvindo vocês. Vou achar que vocês entenderam tudo, porque não me perguntam, não estão perguntando nada, e aí depois vem as dúvidas, quando eu estou lá, quando eu estou depois no WhatsApp, né? Alguém levantou a mão, Dani, se quiser abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade. Não, foi sem querer esse levantado de mão aí, certo? Pessoal, olha só, a parte dos slides era essa. Porém, agora eu vou estar explicando a atividade, e a Luzia colocou, né? A professora sua aula foi muito bem esclarecedora, eu pelo menos entendi tudo, né? Estão dizendo que estão entendendo e tudo mais tal, então quer dizer que Servino levantou a mão. Você quer falar ou foi só um erro aí de percurso aí? Eu vou explicar a atividade, e logo que eu terminar de explicar a atividade, prestem atenção. Eu vou terminar de explicar a atividade e eu vou jogá-la no grupo, lá no PDF, lá no grupo. E eu vou jogar a apostila e vou jogar a atividade. Eu gostaria que vocês não saíssem da aula, que vocês dessem uma olhadinha na atividade e vocês já tentassem responder e tudo mais e tal. O que por exemplo, muitas vezes vocês têm esse tempo, quando eu citei a questão do Jefão aqui, que ele entregou ainda no mesmo dia, isso chama-se otimizar tempo.
nós não temos tempo sobrando. Ou alguém tem aí? Porque se tiver, manda um pouco para cá, porque aqui não tem, não, tempo sobrando, não. E eu achei interessante que ele foi e usou esse tempo para poder responder logo essa atividade e pronto, se viu livre, se ficou livre dela e tudo mais e tal. Então, assim, às vezes vocês agora estão num momento que vocês estão tendo acesso à internet, tudo mais e tal, procurem tentar responder, tá? Então, assim, a Alana colocou sem tempo aqui, nem sobrando. Não tá igual aqui, Alana, aqui também não sobra, de jeito nenhum. Então, gente, procurem otimizar o tempo de vocês. Eu sempre falei isso para vocês na aula passada e volto a falar. Assim, é necessário fazer isso. Na nossa vida é necessário fazer isso. Hoje eu aceito vocês entregar a atividade. Ah, não, pode me entregar aí o dia que vocês quiserem e tudo mais e tal. Mas na vida não é assim. Na vida não é assim. Vocês são cobrados. Escola tem prazos, escola tem metas a ser cumpridas. Então a gente precisa já levar isso para a nossa vida. Não tem como fazer isso, tá? A gente precisa fazer essa questão aí, tá? Então, eu vou explicar a atividade para vocês e aí eu vou voltar Verdade, novamente. professora. Primeiro eu vou explicar essa atividade, tá? Verdade, chefe. Justamente. Nosso tempo é muito precioso. O meu mesmo, eu não sei mais nem o que é que eu faço com ele, de tanto que ele é precioso. Ai, ai, queria eu ter mais tempo, né? Mas nem sempre a gente tem. Mas tá, vamos lá. Aqui, ó. O mesmo cabeçalho. Gente, se eu contar para vocês que eu recebi uma atividade sem nome, vocês acreditam? Eu não sei de quem é, porque não tem nome. Pessoal, preciso que vocês coloquem o nome na atividade aqui, ó. Esse espaço que eu deixei justamente para vocês colocarem o nome de vocês. Tá bem explicado aqui, ó, a data. Marquem o dia do curso de vocês. Vocês não são da turma de sexta-feira? Vocês vêm aqui e marcam um xizinho aqui na turma de vocês, tá bom? Aí, ó, lembra que eu falei que essa atividade agora era 7 questões, e a outra vai valer 7. Cada questão aqui vai valer um ponto. Porém, todas as questões são de marcar, tá? Então, assim, foi uma forma que eu achei para facilitar mais para vocês e para mim também. Então, todas as questões serão de marcar. Ah, tá fácil demais. Tá, realmente tá fácil. Mas se não fizer a leitura da apostila, não vai conseguir responder. Então, se você marcar errado e você mandar para mim, eu só vou aceitar que você mandou. Você não vai adiantar você me mandar outra porque eu não vai funcionar, tá bom? Então, assim, leiam o material de vocês, procurem responder com atenção. Tem respostas que são, tem alternativas que são parecidas. Então, leiam mais que uma vez e tudo mais e tal. E não me perguntem a página da apostila que vocês vão ler o material de vocês para descobrir, tá bom? Aí tem aqui, ó, a primeira questão. Marque a alternativa correta. Os elementos estudados pela didática são competência, alternativa A, competências, habilidades, conteúdos e avaliação. Alternativa B, o professor, o aluno, a disciplina, o contexto escolar, o objetivo, a finalidade do processo educativo, porque aqui está meio mais tarde de vocês, vocês vão ver que está completo. Do processo educativo e estratégias e métodos de ensino, o livro, o professor, o aluno e as famílias, vocês só vão marcar uma resposta, gente, só uma resposta certa. Não tem duas respostas certas, não vai ter. Se você marcar duas respostas certas ou marcar as três, eu vou considerar a pergunta errada, toda a pergunta errada. Você já perdeu um ponto aqui, porque eu não sei qual foi que você quis marcar, tá bom? Aí, ó, qual estudioso foi considerado o pai da didática? Falei muito sobre essa Libânio.
Aí vocês leiam. Qual estudioso foi considerado o pai da didática? Aí nós temos aqui Veiga, Libânio ou Comênios. Vocês leem lá no material de vocês que vocês vão achar claramente. A 3. A história da fragilidade da formação docente é longa. Apontamos 3 grandes momentos. Assinale alternativas que descrevem esses momentos. Falei muito sobre essa questão na aula passada. Foi o último tema da minha aula, né? Então, assim, teoria, interesse dos dirigentes e interesse do professor. Alternativa A. Alternativa B. Os governantes que não tiverem interesse em formar bem os professores, né? Alternativa C. Eu esqueci aqui, de colocar o parênteses. O professor também erra, tá vendo? Então, assim, mas se for alternativa C, vocês podem marcar aqui, viu? Em cima da letrinha, não tem problema não, tá? Falta o querer de muitos professores, porque a profissão se tornou desinteressante. Vocês vão marcar uma. A 4. Marque a alternativa que define melhor o conceito de didática. O que é didática? Aí eu coloquei, olha só, se vocês lerem com atenção, às vezes uma pergunta responde a outra. Os elementos estudados pela didática são o professor, o aluno, a disciplina, o conteúdo. Eu estou pedindo para definir o conceito de didática. Aí os elementos, a alternativa A. Aí aqui, a letra B. A didática é a disciplina que propicia o estudo crítico através da problematização, contextualização, identificação de aspectos positivos e negativos dos elementos presentes na prática pedagógica, né? Aí aqui a letra C. O processo de ensino e aprendizagem, por sua vez, diz respeito ao desenvolvimento... Peraí, deixa eu ver aqui. O processo de ensino-aprendizagem, por sua vez, diz respeito ao desenvolvimento integral do aluno. Então, vocês vão marcar qual é a resposta correta. A 5, marque verdadeiro ou falso. Vocês vão colocar o Vzinho aqui ou F nas alternativas com relação à aprendizagem escolar. Nós estamos falando de aprendizagem escolar. Não é influenciada por fatores biológicos. Nem se é verdadeiro ou falso. É planejada, intencional e dirigida. Apresenta conteúdos e ações mentais organizados, tá bom? A letra D. A organização lógica e progressiva dos conteúdos não é necessária na aprendizagem dos alunos. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso. A letra C. A didática, para que o educador é necessário a capacidade sensorial e motora, além da capacidade de operar mentalmente, não é necessário conhecimento prévio relativo ao objeto do conhecimento ser excluído do processo de ensino-aprendizagem. Vocês vão marcar só uma. Aí, enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira, com relação à retrospectiva da didática. Primeiro momento está aqui, número 1. Segundo momento está aqui, número 2. Digamos que você lá, aqui, de 1930 aos dias atuais, como mapeia Veiga, e que para nós estaria restrito ao início da década de 80, é marcado por fortes mudanças políticas e econômicas no Brasil, causadas tanto pela crise cafeeira, como devido à substituição das importações pelas instalações das indústrias. Se você achar que isso aqui está se referindo ao primeiro momento, você vai colocar o número 1. Mas se você achar que não é o primeiro momento, que é o segundo momento, você coloca o número 2, tá bom? Aí o último aqui, Segundo Veiga, foi iniciado com a atuação dos jesuítas já no processo de colonização do Brasil. Implantava-se uma perspectiva de educação dual, cujos resquícios estão presentes até hoje. A educação se diferenciava entre a administrada para os indígenas e aquela a ser implementada aos filhos dos colonos. Então, vocês, a mesma situação. Se achar que é o primeiro momento, coloca o número 1. Se achar que é o segundo momento, coloca o número 2. E tchau e benção na atividade. Deixa eu voltar aqui, parar a minha apresentação aqui. E entenderam a atividade? Tem um que já estão colocando a resposta aí, né, gente? Cuidado, não vão pegar as respostas dos colegas e tudo mais e tal.
que você não sabe se está certo. Então, vamos procurar fazer direitinho com relação a isso, e que vocês possam realmente, todo mundo está colocando que entendeu, né? Então, eu preciso que realmente vocês entendam direitinho, que não tenham dúvida, que vocês consigam responder, que é só de marcar. E vamos para a data. Eu vou dar a data para vocês, para a entrega dessa atividade até o dia 31/5, ou seja, terça-feira. Terça-feira é 31/5, que vai ser a data da entrega dessa atividade. É só de marcar. Vocês não vão fazer texto, vocês não vão fazer nada. Só precisa ler o material de vocês para responder, tá bom? Então, assim, mesmo critério. Prefiro que vocês mandem para mim no e-mail. É um meio mais seguro, vai facilitar para mim, tá? Agora tem uns que não tá conseguindo mandar, tudo bem. Eu tive muitas dificuldades, como eu falei para vocês no início, durante essa semana, porque eu tive que criar uma pasta. Eu tive que criar uma pasta para ir mandando essas atividades de vocês, esses downloads, tudo mais e tal. Então, demandou muito tempo para mim. Então, assim, quando manda pelo e-mail é tão tranquilo, na hora já me notifica, tá tranquilo, tudo direitinho. Mas vamos, paciência. Se não conseguir mandar, não, de toda forma e tal, vamos entender, né? Vamos tentar levar da melhor forma possível aí, nesse sentido aí, tá? Então, assim, até aí, né, eu acredito que vocês conseguiram compreender. Eu queria que vocês, quem tiver condição, abrisse a câmera de vocês para que que eu pudesse tirar uma foto de vocês, ó, com os rostinhos de vocês. Agora tem muita gente aqui. Se vocês pudessem abrir a câmera de vocês, só para mim tirar um print aí da nossa aula, quem puder abrir. Bora, pessoal, vou parar a gravação agora, viu? Já tá, acho que já todo mundo eu já consegui explicar direitinho. Vou interromper, tá? Essa nossa gravação aqui. Interromper.